citadas dos estádios do desenvolvimento cognitivo humano? Os estádios de desenvolvimento cognitivo precisa voltar um pouco atrás. Em primeiro lugar, as traduções feitas no Brasil traduziam a palavra francesa stade com D, se escreve stade por stage com G. Stage se traduz por estágio, mas o Piaget não usou essa palavra. Ele usou estado. Se for traduzir literalmente, é estado. Estado. O que é um estado? Ele concluiu, portanto, os estudos que existiam estados de desenvolvimento, ou seja, o período sensório-motor, aquele mais ou menos do nascimento a 1 ano e meio a 2 anos, daí um período simbólico também chamado pré-operatório, que perdura dos 2 aos 7 anos, em média. Todas as idades de que fala Piaget são médias, não pode ser confundidos aí, tem que ser sempre interpretado como médias e não como idades fixas, né? E depois outro estado, que é o operatório concreto, que vai por volta de média de 7 anos a 11 a 12 anos, e o último estádio antes de ingressar na vida adulta, que seria o operatório formal. Tá? Então, são estados. Estados, para o Piaget, significam organizações cerebrais, que ele chama de estruturas, que perduram durante um certo tempo e dominam todo o panorama das condutas da criança ou do adolescente. Então, essa duração dos estádios, que é designada pela palavra estado, nós traduzimos por uma metáfora que faz sentido, porque o que é um estádio? Estádio é um lugar onde acontecem coisas importantes, né? O estádio aqui em Porto Alegre tem do Inter, tem do Arena do Grêmio, né? São estádios onde acontecem coisas que as pessoas vibram, as pessoas... O que é um estádio de desenvolvimento? Se a gente quer usar essa metáfora, em vez de usar a palavra estado, que pode gerar confusões também, né? Estádio seria um tempo em que acontecem coisas importantes na vida da criança e do adolescente. São construções que modificam profundamente sua vida, possibilitando que ela se integre na sociedade, não só se integre, como possibilita ela transformar aspectos da sociedade. Então, a existência dela passa a ter esse sentido forte de alguém que faz diferença dentro da sociedade, desde que ela consiga evoluir por esses estádios de desenvolvimento de uma forma significativa. Ora, como é que esta teoria dos estádios que chegou à escola? A escola entendeu como estágio. Então, a minha ironia para essa compreensão é a seguinte: supõe que o seu filho hoje, de 3 ou 4 anos de idade, se acordou de manhã, foi lá nos seus brinquedos e ficou pensando assim: que brinquedo é que eu vou brincar hoje para passar mais rapidamente para o operatório concreto? Quer dizer, isso soa como uma piada, né? É isso que significa estágio. A gente faz o estágio quando? Por exemplo, estágio de psicologia, estágio de clínica, estágio de engenharia. Quando é que a gente faz um estágio? A gente faz um estágio para adquirir uma habilidade que não tem e opta conscientemente para fazer isso. A criança não faz isso. Então, a palavra estágio não faz sentido nenhum. Ela é um erro de tradução que saiu muito caro. E que a gente vê as más compreensões, inclusive, junto a esse erro de tradução, vem outro erro de interpretação, porque a gente tem que ter consciência clara de que
O Piaget está falando em média, em estatística, média é uma coisa. E a toda média corresponde uma variância em torno dessa média. Então, tem um texto sobre os estádios de Piaget que ele diz claramente: a cronologia é extremamente variável e ela varia em função do meio social que pode acelerar, retardar ou até impedir a manifestação de um estádio. Então, a cronologia, se na média é 7 anos, ela é extremamente variável em torno desses 7 anos. Então, tem crianças que é difícil imaginar que aconteça antes dos 5 anos, mas com 5 anos, 3 meses, já chega a noção de quantidade, a noção de número, de conservação da substância. Mas a grande maioria é depois dos 7 anos. Então, 7 anos em média. Se a gente ouve professoras de escola, elas vão dar conta de que, sobretudo escolas públicas de periferia, que crianças com 9, 10 anos não têm noção de número. Que o normal é adquirir ali por volta dos 7 anos. E até bastante antes dos 7 anos. 5,5, 6 anos, 6,5. Né? Então, este processo de desenvolvimento, que é marcado por estádios de desenvolvimento, ele se caracteriza justamente por essas duas coisas: ser extremamente variável a cronologia. Quer dizer, quando uma criança chega lá. Por exemplo, se eu disser, o Luizinho tem 8 anos, em que estádio ele está? Não sei. Eu tenho que conhecê-lo. Pode ser que ele nem chegou ao estádio pré-operatório. Pode ser que ele tenha algumas limitações que o deixam ali pela idade média das crianças com 4 ou 5 anos. Pode ser que ele é uma criança que tem muitas facilidades e já está lá pensando como uma criança de 9, 10 anos, quase se tornando operatório formal. Então, a idade de uma criança, em teoria, não me diz nada. Quer dizer, em teoria, ela me indica uma possibilidade, mas na prática não me dá nenhuma informação. Eu preciso compreender essa criança. Então, esses são os equívocos que chegaram à escola. A teoria dos estádios do Piaget chegou à escola como estágios. E daí, certos vetos, certas proibições que os professores interpretam assim: esta criança ainda não tem 7 anos, por isso eu não posso ensinar operações aritméticas para ela. Ou ainda, ela já tem 9 anos, então eu já posso ensinar multiplicação e divisão. É um julgamento errado, não pode ser feito assim, né? A criança precisa ser seguida, precisa ser conhecida. E nada melhor do que aquela professora, aquele professor que cotidianamente estão acompanhando a criança para saber disso. Claro, a teoria dos estádios, digamos assim, é uma teoria, e como teoria ela pode clarear certas coisas, mas ela não serve para ser traduzida imediatamente como prática. Uma outra característica, eu falei de duas, que é a estrutura de conjunto, essa organização que perdura durante um certo tempo, e a cronologia, que é extremamente variável, mas tem uma outra característica que é importantíssima e que, via de regra, quando se fala de estádio de desenvolvimento, se passa por cima, não se leva em consideração, que é o caráter integrativo dos estádios. Então, vamos acompanhar uma criança sensório-motora, do nascimento até por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Esta criança vai, de repente, porque às vezes a coisa assim é de 1 dia, 2 dias, 3 dias, que
ela começa a mostrar coisas diferentes. Ela começa a fazer o que o Piaget chama de imitação diferida. Ela começa a imitar eventos que não estão na presença dela. Evento que aconteceu ontem. Por exemplo, a criança está imitando uma coisa hoje que aconteceu lá na casa da avó ontem. Né? Então, o que significa isso? Ela agora tem uma capacidade de imagem mental que não tinha antes. Como é que essa capacidade chegou? Ela chegou em função de todo o desenvolvimento deste período sensório-motor. Então, a gente tem que representar um estádio assim. Quando ele chega ao máximo das suas potencialidades, ele se transforma profundamente. No caso do sensório-motor, que é sensório, motor, sensibilidade e sentidos e motricidade, esta sensório-motricidade não tem capacidade representativa. E quando ele chega ao seu máximo, aparece o quê? A função simbólica, que significa a criança, de agora em diante, consegue construir imagens mentais e representar eventos, acontecimentos que ela viveu fora deste espaço e deste tempo. Por exemplo, ontem na casa da avó e agora dentro da casa onde ela mora, com os pais. Então, esta capacidade representativa surgiu assim como uma continuidade do sensório-motor. Então, ela não surgiu assim como um corte do sensório-motor. Não. A gente poderia usar uma metáfora biológica aqui. O botão da árvore. A árvore criou um botão. Esse botão chega a um ponto do seu máximo que ele explode e vira uma flor, da qual vai aparecer o fruto. Né? Então, esta explosão do botão virando flor é uma metáfora que pode ser usada ali. Quando é que o botão vira flor? Quando as condições genéticas desta planta se expressam por força da umidade, da temperatura, do ambiente e, digamos assim, explode numa novidade. Então, esta novidade aparece em função de tudo aquilo que aconteceu antes. Não é uma coisa gratuita. O período, um estádio aparece quando o anterior produziu o máximo de sua capacidade, chegou ao máximo de sua capacidade, ele explode numa coisa nova. Estou usando uma metáfora aqui de explosão para dar esta expressão. Realmente, quando se vê uma criança, e eu pude acompanhar com os meus filhos, 2, que eu consegui capturar bem esse momento da imitação diferida, o comportamento deles muda profundamente depois. A linguagem, eles passam a entender a linguagem social. Isso acontece normalmente entre 1 ano e meio e 2 anos. Né? Então, a criança agora consegue, porque ela tem função simbólica, tem capacidade de construir imagens, agora ela começa a entender, a compreender a linguagem ambiente, a linguagem, a fala dos adultos. Agora o desenho, a imagem mental, a imitação, o brinquedo deixam de ser sensório-motor e se transformam em simbólico. Então, um brinquedo qualquer para criança, por exemplo, uma caixinha de fósforo, digamos, ela pode transformar num avião, pode transformar num pássaro, pode transformar num gato andando sobre o muro, pode transformar num carrinho e assim por diante. Ou seja, ela passa a construir um mundo simbólico que ela não tinha antes. Né? Então, tudo que aparece ali
de novidade está assentado em cima de uma continuidade. Aquilo tudo que foi construído no sensório motor é redesenhado agora e recriado e reconstruído no período simbólico ou pré-operatório. A mesma coisa vai acontecer da passagem do pré-operatório ao operatório concreto e do operatório concreto ao operatório formal e do operatório formal para ingressar na vida adulta.